Olá, amigos! Vamos à nossa história de hoje. E não sei se vocês perceberam, mas a semana passada eu não gravei história porque eu fiz uma pequena cirurgia no rosto que me deixou inchado e eu então não pude gravar. Mas, como tudo passa, hoje eu já estou ótima, então retomo a minha intenção de apresentar aqui nesse canal contos, histórias, lendas tradicionais do mundo inteiro e que sejam histórias que no mundo são chamadas de storytelling, ou seja, histórias capazes de produzir luzes de compreensão, produzir insights, que elas ficam ali num cantinho no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, e quando nós necessitamos de resolver alguma situação interna, essas histórias afloram, elas chegam então até nós e a gente tem uma luz de compreensão. Bom, é por isso que eu conto histórias e é por isso que eu criei esse canal, que aliás foi criado numa quinta-feira, que no sufismo se conta a história de Buskil Gushá. E foi com essa história que eu comecei que eu abri esse canal, que é o dissipador de todas as dificuldades. Então eu achei que essa era uma boa intenção para iniciar o canal. Bom, mas eu quero também dar um exemplo de como as histórias funcionam, de como elas nos ajudam internamente. Em 98, 99, mais ou menos, eu estava em Portugal e aí a RTP me pediu para contar lá, a televisão portuguesa, para eu contar uma história. E eu então estava preparando o meu segundo espetáculo, Boca a Boca 2, e fui e contei uma história que estava inédita ainda, que eu já contei aqui no canal, que é Isso Também Passará. E aí contei a história, vim para o Brasil e tal, e precisei depois fazer uma consulta com uma terapeuta, uma psicóloga amiga, para resolver uma questão interna. E foi um ótimo papo, e quando eu saí ela me disse: não pare nunca de contar histórias, porque eu vou te contar o que aconteceu com um paciente, com um cliente meu. Ele estava muito resistente a uma situação, então eu não sabendo muito bem como ajudá-lo, dei a ele uma história e pedi para ele ir para casa estudar aquela história e tal. Ele chegou em casa, ligou a televisão e por acaso ele tinha esse canal português da RTP. Ele ligou o canal e lá estava eu contando a mesma história que a terapeuta tinha dado a ele. Bom, isso foi uma dessas coincidências, né, da vida, assim, muito incrível. E claro, aquilo causou nele uma catarse, ele teve um grande insight, isso o ajudou muito a resolver a tal situação. Então eu acredito que as histórias elas ficam mesmo num cantinho, acontecem coisas e elas vêm nos proporcionar então esse resultado terapêutico que a gente necessita tanto. Bom, por isso que elas estão aqui até hoje, contadas sempre de boca em boca, e assim chegam até nós como um patrimônio imaterial da humanidade. Então eu vou contar uma pequena história sufi, então para a gente retomar o nosso canal, que é o seguinte: há muito tempo atrás, um profeta, um sábio, chegou numa cidade, ele era um sábio sufi, ele chegou numa cidade e começou a pregar ali numa praça, começou ali a reunir as pessoas, e ele ali então falava, as pessoas ouviam com muita atenção, juntava muita gente, mas com o passar do tempo, os afazeres da vida, as pessoas foram se distanciando e dali a pouco já não tinha mais ninguém para ouvi-lo contar histórias, né? Mas ele continuava a contar. Um dia passou ali um viajante e falou: o senhor que é um profeta, um sábio, está sempre aqui contando histórias, mas agora não tem ninguém para contar, por que o senhor continua? Aí ele disse: bom, no começo eu pregava, eu contava histórias para transformar as pessoas, mas agora eu continuo contando para que elas não me transformem. Se você gostou dessa nossa história, espalhe para os seus amigos. Se ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal, que a gente tem sempre uma boa história para aquecer o seu coração e a sua alma. Nos vemos então na próxima quinta, se Deus quiser. Um beijinho e até lá!